nós temos aqui nos encontros de segunda e quinta o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. E o capítulo 15º, que é aquele que estamos abordando, fala sobre a salvação. E esta é uma temática muito atual. Em inúmeras religiões se preconiza a salvação, e em diversos caminhos não cristãos, isso também é visto como algo que deva ser procurado. Essa busca demonstra certamente que todos nós intuitivamente sabemos que a Terra não é o nosso destino, que aquilo que nós estamos vivendo não é o ponto final. Quando o Senhor trata desta temática no Evangelho, no capítulo 25º de Mateus, você vai encontrar ali uma clara referência a um momento que divide esta realidade dos que servem e dos que não servem. Então, esta separação é algo que, na verdade, tem fustigado a ambição espiritual de muita gente. E, sucessivamente, espíritos têm vindo à Terra em todos os canais, em todas as crenças, em todos os níveis culturais, em todos os tipos de sociedade, não apenas naquelas religiosas. Todos têm procurado, estes que são enviados, procurado trazer ao homem um chamamento, uma colocação. Às vezes ela é um pouco mais apocalíptica, às vezes ela é mais sutil, mas se vocês colocarem este conjunto de ideias e de conceitos em uma panela, verá que a base é fundamentalmente a mesma. Existem inúmeros vídeos esta semana que mostram as ocorrências no mês de agosto no mundo. Algumas destas produções são caseiras, são feitas por pessoas que querem validar passagens bíblicas. E então eles ficam pegando certas imagens e ficam somando aos versículos. Mas, independentemente disto, o que as imagens mostram está acontecendo. Isso está ocorrendo em nosso tempo e é verdade, não é invenção. Não é que a pessoa fraudou a imagem para servir ao texto bíblico. Não. A imagem está lá. Fatos acontecem. Coisas estão sucedendo. Estão se acelerando. Nós não podemos negar que a maneira pela qual estamos vivendo, e quando falamos estamos, não me refiro a vocês, nem a vocês pessoalmente, me refiro à nossa sociedade humana. Ela está vivendo de uma forma extremamente perturbadora, extremamente autodestrutiva. E o efeito disto é conhecido. Não precisa nenhum tipo de vidente para observar. O que acontece com a pessoa que faz para si mesma aquilo que nós estamos fazendo uns para os outros. E imaginar daí como devem estar estes amigos invisíveis, estes seres que sabem o que nos está esperando nessa sequência, como eles não devem estar lutando para que a gente desperte, para que nós possamos, se não impedir, pelo menos minimizar, pelo menos fazer parte deste cenário como membros que não cooperaram, que não participaram do baile, que não estiveram ganhando com a festa,
e que, portanto, tem que participar, tem que sofrer os efeitos que são naturalmente próprios da evolução, mas pelo menos não tem o peso de terem contribuído para que isso fosse dessa forma. Os espíritos estão empenhadíssimos nesta abordagem, não só na doutrina espírita, em todos os lugares da Terra. Os fenômenos têm se sucedido, tanto climáticos, quanto mecânicos ou físicos, biológicos e esotéricos, poderíamos chamar assim. Esta é uma maneira de alertar para aquilo que o Senhor já tinha também falado. Mas, tratando-se de como a gente pode encontrar este caminho que nos permite, não essa salvação do, ai, graças a Deus que eu pude passar, dane-se os outros, porque isso não é salvação. Mas é exatamente aquilo que faz você ser alguém que, pouco se preocupando com o seu destino, sabe ajudar outros a melhorarem, a crescerem. Sabe propor, como os espíritos têm feito, com a sua vivência, com o seu exemplo, com o seu devotamento, na área em que você estiver. E aqui ninguém está falando para você deixar tudo e se tornar um ermitão, ou um monge, ou um pregador religioso de qualquer tipo. Não, aonde você estiver. Aonde? Você cooperar com esta falange espiritual luminosa, com estes agentes que estão multiplicados ao máximo possível no plano invisível e possuem a menor maneira de exprimir-se no mundo físico. Estas almas não contam com redes de mídia, não contam com aparatos da tecnologia oferecidos a qualquer desses indivíduos levianos ou escrachados, quase que de graça. Mas a virtude, o alerta, a maneira positiva de encarar as coisas, não tem espaço para que isso possa prosseguir se transformando em resgates de consciências, que é o esforço do mundo invisível. Os espíritos estão empenhados em resgate de consciências. Não é você achar, bom, já que está tudo perdido mesmo, que se dane, eu vou continuar curtindo, porque a vida é feita mesmo de momentos. É a mensagem subliminar, ou às vezes clara, que nós encontramos nessas formas massivas de comunicação. Mas não são estas as mensagens que os espíritos que querem que o mundo melhore em todas as crenças, lutam para que as pessoas meditem. Não é para que se santifiquem, para que se tornem puras de hoje para amanhã. Não. Se você imaginar qual era a condição da salvação que Jesus disse, a condição da salvação, pelo conselho do Evangelho, é você ter feito ao menor dos seus irmãos qualquer mínima coisa que significou compaixão por ele. Não é que significou caridade, não é que significou obediência ao que Deus mandou, não é que significou que agora com isso você pode botar no seu caderninho das boas ações mais uma coisa, uma cruzinha positiva lá que você vai para o céu. Não, não é nada disso, você fez o que pôde. Não é que você acabou com a fome da terra, não é que você libertou todos do mal, não é que você visitou todos os presos, você se tornou defensor gratuito de todo mundo.
Não é que você salvou todo mundo da dor, da enfermidade. Não, você foi visitar. Vejam só, que a salvação é prometida pelo Senhor, ao mínimo que a gente faça. Alguns consideram injusta a passagem do Evangelho e dizem que o cara foi ladrão até a última hora, porque tendo sido crucificado ao lado de Jesus, roubou o paraíso no fim mesmo da sua vida. Era ladrão mesmo. Por quê? Porque foi lá, Senhor, lembra-se de mim, Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E aí o povo fala, era ladrão mesmo. Foi crucificado como ladrão, assumido e ainda roubou o paraíso como ladrão na última hora. Sabia fazer as coisas. Mas nós nos esquecemos que essa generosidade não é fruto da ingenuidade do universo. O universo é generoso. E o que Jesus fez foi demonstrar isto. Não quer dizer que ele seria um Jesus, logo depois que ele perdesse o corpo na cruz. Não quer dizer que ele poderia ser Jesus ou substituir Jesus. Os dois estariam juntos no chamado paraíso, na região do mundo espiritual. Até porque os homens poderiam considerar aquele homem bandido, mas nós não sabemos de verdade se ele era o que ele tinha feito. Ele se considerava, ele mesmo disse, nós somos malfeitores, mas este homem é inocente. Agora, você reunir força, crucificado, sem conseguir respirar. Para você conseguir falar uma palavra, você tem que puxar o seu corpo com os braços apoiados no prego que está na sua carne, no seu osso, para dar o alívio ao diafragma necessário para que ele possa expelir ou inalar o oxigênio e produzir o som. Para repreender o outro ladrão que era arrogante, que era, como diz a tradição, o mau ladrão, desafiando Jesus até ali mesmo. O outro vai defender o inocente, apesar da sua condição. Será que um espírito que faz isso não merece mesmo paraíso? Já não está pronto para ele? Ele não pediu o paraíso, ele não pediu o favor, ele apenas pediu que Jesus lembrasse dele. E confessa seu crime, confessa ser um homem de má vida, ninguém sabe o que ele fez, ele estava lá talvez por uma perseguição, por ter roubado um pirulito de alguém, por ter caído em desgraça com algum dos militares da época, ou dos próprios judeus. Ninguém sabe. Mas o Senhor diz a ele o que não diz ao outro, arrogante, ainda atrasado, para quem Jesus sequer se volta. Escuta em silêncio. Mas para o outro que diz que Jesus era inocente, este homem está fazendo uma força hercúlea para defender alguém que não é ele mesmo. Sem nenhum tipo de risco, nós não defendemos pessoas. Se defendemos, defendemos quem a gente tem algum interesse, ou porque é nosso parente, ou porque é nosso muito chegado, ou porque a gente acha que a pessoa depois vai ficar devendo um favor para nós. Mas se a gente vai se expor, se a gente vai ter um sacrifício, Jesus fala isso nessa passagem da salvação. Nós não fazemos. Ah, precisa de gente para visitar uma pessoa que está internada nesse próximo domingo. Ah, domingo é o único dia que eu tenho de descanso, é o dia que eu fico com a minha família. Vê se arruma outro.
precisa ajudar uma pessoa pobre a fazer uma mudança. Ela tem uns trem velho dela lá que tem que levar de um barraco para outro. Está chovendo. Mas está chovendo, né? Vamos outro dia. Não, mas ela vai ser despejada. Tem que ser hoje. Eu tive gripe semana passada. Eu te dou um dinheiro, você contrata um carreto aí e vai e faz. Aquele moço estava à morte. Preso na cruz com pregos deste tamanho, passando o seu pulso. E seus tornozelos, os seus calcanhares. A gente tem um estrepe no dedo, a gente fica reclamando. Já viram o homem com unha encravada? Tô com uma unha encravada. Daquele dedão que parece uma batata assim. Ele fica quente. Tô com a unha encravada. Ele fica mancando. Tá doendo. Eu vou tomar uma injeção. Injeção não, que eu tenho medo. A agulha é muito grande, eu fico pálido, eu desmaio. O cara estava com 3 pregos enfiados na carne, que estavam sangrando aos poucos, porque esse era o show. Morrer devagar. E ele ainda reúne força para dizer para o seu outro sócio de deslizes: cala-te. Nós somos culpados, mas este homem é inocente. Talvez não tenham sido palavras tão grandes, frases tão compridas como essa, mas o que ele disse está registrado, quis dizer isto. E então a gente percebe que o universo está esperando de nós pouca coisa para nos dar muita coisa. E quando você vai lá na salvação, você vê, a salvação, como é que se separa alguém que merece daquele que não merece? Tive fome, me deu de comer. Tive sede, me deu de beber. Tive frio e me agasalhou. Estava na prisão e você foi me visitar. Estava doente e você foi me ver. Tudo isto garante para o indivíduo a salvação. E por que será que a gente está tão mal na fita? Por que será? Humberto de Campos nos dá uma ideia, talvez, para a gente meditar. Cartas e Crônicas, o livro a que me refiro, a obra que você está vendo aqui na minha mão, não sei se você vai conseguir. Cartas e Crônicas, Humberto de Campos e Chico Xavier. Capítulo 8. Esse livro é bom, porque para nós que queremos a salvação, nós não queremos coisa muito comprida. Né? Ele só é ruim porque não tem figura, porque a salvação com figura é ainda mais gostosa. Mas ele tem letra grande, ele tem bastante espaço branco e os capítulos são pequenos. Quando reencontrei o meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois de uma demonstração afetiva dos companheiros separados há muito tempo, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação que nós estávamos, né? Defuntos, né? Eu sabia que Custódio pertencer à família espírita, e certamente, nessa condição, teria ele retirado o máximo de vantagens da existência que ele acabara de largar. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso nas instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu de modo vago e informou com uma fina autocrítica que eu já conhecia no mundo
era característica dele. Ele disse: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra externa. A terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva, disse ele. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo do renascimento. Percebendo que eu não me dispunha a interromper o seu diálogo ou a sua explanação, ele continuou. Você não ignora que renasci num lar espírita, mas como sucede à maioria dos reencarnados, trazia comigo, unido ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo da carne, que sem o corpo, se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre. Como se eu fosse uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e na condução de uma pequena família. Creia que, de minha parte, havia retomado a casa física, levando excelente programa de trabalho que, se fosse atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas, para a frente da luz. Entretanto, meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam ocultamente, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. E sabe como? O cara estava louquinho para saber, né? Nem respondeu. Sabe como? Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos, os espíritos amigos, me exortaram por meus pais, através das pessoas que me rodeavam mais de perto, a cultivar o reino do espírito, a pensar em coisas elevadas, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento. Não era religião, era aprimorar o espírito através do estudo, abnegação, aprimoramento. Mas dentro de mim, as vozes dos meus acompanhantes surgiam da mente, como fios de água fluindo da mina, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, Custódio? Nada disso. A sua hora é de juventude, alegria, sol. Deixa a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me, me formei em uma profissão. As advertências do lar se fizeram mais altas, chamando o meu dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidaram também com zombaria inarticulada, não falada, mas intuída. Agora, não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira que você está começando com assuntos de religião, de espírito, de alma, elevação? Custódio. Observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Todo mundo está precisando ganhar a sua vida. Casei-me. E logo após, os chamados à espiritualização voltaram mais fortes dentro de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes. Não ceda, Custódio. Não ceda. E a responsabilidade da família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte subtraiu meus pais. E eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos, por intermédio de companheiros dedicados, que me requisitavam a elevação moral pela execução dos compromissos que eu havia assumido. Todavia, na casa interna, se empoleiravam os argumentos dos meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais o que fazer. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara da fé. Em seguida, meu amigo,
Chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermidades da alma que vivem de mãos dadas na terra. Velhice e doença. Vivem de mãos dadas. Alguns raros, passei a sofrer e desencantar-me. Sofrer, idade, doença, artrite, pedra do rim, úlcera, cabelo branco, careca, dor na junta. Alguns raros visitantes de minha velhice, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se elevaram mais irônicos, assoprando-me sarcasticamente, qual se fora eu mesmo a ridicularizar-me. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, em coisa de gente senil. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interditarão você, como sendo um doente mental inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso, custódio. Saquarema endereçou-me significativo olhar e terminou dizendo: os meus perseguidores não me seviciaram o corpo, não me prenderam, não me obrigaram, não me feriram, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado de mãos vazias que regressa de um campo fértil onde poderia ter ganho inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles a essa obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo no caminho dos homens. Abracei Saquarema de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que, se eu ainda andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Eu também. Diz Humberto, e dizemos todos nós, estas realidades na ação do mundo espiritual encontram eco naqueles que estão mais preocupados em viver o mundo como ele está e ganhar alguma coisa com todas essas tragédias, do que em se salvar. Já imaginaram que para salvar com esta grandiosidade de mensagem que Jesus deixa, é necessário que a gente apenas veja a fome de um semelhante e trate esse semelhante com decência? Mas não é uma vez, não são duas vezes. Não, porque o problema não é a quantidade. O problema é fazer isso, espontaneamente. Não é porque foi na igreja, porque o pastor falou, porque o padre disse no sermão, ou porque ouviu na casa espírita. É porque tornou-se isto. Isto é simples. Isso é algo que você já nem pensa mais. Você sente a fome do seu semelhante. Você sente o frio, você vê a pessoa em uma situação de desespero. E então você tenta ajudar de alguma forma, sem pensar se vai ganhar alguma coisa. Se Jesus prometeu que ia ser salvo por causa dessa porcaria. Até porque, se você imaginar que você pode ganhar o paraíso por causa de um pedaço de pão ou de meio pão, isso é de dar risada. Que um paraíso possa ser tão barato. E é mais ainda barato aqueles que, para ganhar o paraíso, querem pagar um pedaço de pão e ficar cobrando depois.
A salvação, como fala o Evangelho, é uma atitude da alma que nos desconecta desta visão mesquinha das coisas. Deste aproveitar o tempo, ao invés de arrumar desculpas e desculpas e desculpas e desculpas e desculpas. Porque cada vez que nós deixamos de fazer qualquer coisa, em qualquer área da bondade, em qualquer área da construção de um mundo melhor, por qualquer motivo material, nós estamos partilhando deste mundo velho. Estamos dançando a velha valsa. Estamos dando razão a estes que nos estão matando com estas ilusões. E esperam que a gente morra depressa. Como depois dizer, não, eu não era a favor disto? Como? Como que nós poderíamos chegar do lado de lá e dizer, eu era contra aquela guerra que acontecia lá no Líbano, lá na Síria, lá na Ucrânia, eu sempre fui contra. Ah, é verdade, você era contra. Então por que você brigava com o seu vizinho? Vamos passar um filme aqui? Vamos ver o que você fez quando a sua opinião não foi levada em conta? Vamos ver como você se contrariou quando alguma coisa que você queria não aconteceu? Vamos ver o que você disse? Porque esta guerra sua, que às vezes levou você a não olhar mais para a pessoa que estava trabalhando na outra mesa, é a mesma que está acontecendo na Síria, no Líbano, na Ucrânia. Só que o tamanho é diferente. É a mesma. Como é que nós vamos reagir a estas realidades que são nossas? Porque a gente fica pensando que a nossa salvação vai ser quando chegarem os anjos com trombetas e com tambores rufando para dizer, aqui está o Salvador do mundo, Salvador da terra, Salvador de uma humanidade, Salvador de uma nação, Salvador de um povo, porque Ele deu a sua vida e todos agora podem ser mais felizes porque Ele existiu? Não! Nós vamos morrer de velhos no espírito, se ficarmos esperando isto. Mas o céu vai saber, o universo vai saber, quando o mísero pedinte da sarjeta compartilhou com o seu amigo pedinte o único pão que ele conseguiu, que ele podia comer sozinho. E ele disse, vamos dividir. E dividiu, e o pedaço que ficou maior, na divisão sem faca, ele entregou para o amigo dele, que não tinha força para fazer qualquer pedido, até mesmo para levantar-se. Que anjo será que é esse que está escondido nos trapos de um esfarrapado? Que é capaz de, como um malfeitor preso na cruz, defender o seu amigo que ele não conhece, mas sabe que é inocente, sabe que é faminto, sabe que está desesperado, e dar-lhe a melhor parte. Quem será essa alma que, sacrificando com os ferros, prendendo sua carne na madeira, ergue a voz para realçar a inocência e para dizer-se culpado? Quantas rezas nós não fazemos nas religiões que a gente aceita, dizendo, eu sou inocente, me ajuda, porque eu não mereço passar por isto. Quantas vezes nós recriminamos a justiça do universo, questionando por que estamos naquela situação? Quantas vezes nós abusamos de todas as coisas, de todos os prazeres, de todos os gastos e excessos, e depois não queremos que aquilo que nos desgastou produza efeitos? Quantas vezes culpamos Deus, como criancinhas, por aquilo que nós mesmos fizemos, ou não impedimos que acontecesse? Ah, que coisa linda! Neste capítulo,
é do poema bíblico, talvez dos poemas, o mais inspirado. Que vem de um homem que deu a sua vida para isto. Que sabe o que significa ter escrito isto. Que sabe, porque deu seu sangue, seu suor. Dividiu o pão. Talvez pelos seus próprios pesos, pela sua própria culpa. Mas, corroborando o que Jesus disse, nós encontramos, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um sino que soa e um tambor que retine, um tambor que retumba. E quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu fosse médium que enxerga as almas, que fala com elas, que as recebe, quando eu tivesse tudo isto, e ainda mais a perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu não seria nada. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Seria inútil. Destruir a matéria, queimar o próprio corpo, falar com os anjos e deixar que os anjos falassem por nós. Se não houvesse caridade, se não houvesse essa doação, se não houvesse amor do que a pessoa fosse fazer, não importa quantos ele tivesse tirado da fome, do frio, da cadeia, seria inútil ter feito isto. A caridade é paciente. E como nós não temos paciência, a caridade é benfazeja. Benevolutas, dizem os Espíritos, de como Jesus entendia a caridade, benevolência para com todos. A caridade é benfazeja, ela faz todo o bem que ela pode. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não está jogando com interesses para obter lucros do que faça. Não se enche de orgulho. A caridade não quer ser maior do que ninguém. A caridade não disputa com outro caridoso quem é mais caridoso. A caridade não se conhece. A caridade sequer se acredita nela mesma. Jesus diz isto ao jovem rico: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Jesus responde isto ao homem: eu não sou bom, Deus é bom. A caridade não é orgulhosa, não se ufana de ser quem produziu esses benefícios, porque sabe que todos os bens vêm de Deus. Não é Ele que é o médium, não é Ele que cura, não é Ele que faz o milagre, não é Ele que salva, Ele não é nada. Ele é só ferramenta. E quando a ferramenta produz alguma coisa boa, não é dela. Porque no mundo de prova e expiação como nós estamos vivendo e estamos piorando, nós não podemos ser bons. Porque se nós fôssemos bons, não estaríamos aqui. Nós temos impulsos generosos, muitas vezes travestidos de generosidade com interesses. Às vezes nós temos arrependimentos, às vezes nós temos culpas que nos empurram para fazer o que Paulo fez depois de ter mandado matar Estevão por ignorância. Mas se Paulo tem a desculpa de ter ignorado, nós não temos. Paulo não sabia o que estava fazendo. Os que são cristãos na terra hoje sabem o que Jesus disse para fazer. Perdoa as ofensas
E é tão difícil encontrar uma pessoa na terra que não vá dormir hoje com alguma mágoa contra alguém no coração. E que é cristã, que se diz cristão, que faz o sinal da cruz, que sabe o evangelho de cor ou salteado, que sabe rezar o Pai Nosso, que sabe os rituais da sua crença. Então por quê? Por que viver desta forma? Para fazer de conta? Para durar o tempo que o corpo vai aguentar na terra e depois chegar do lado de lá e ver-se como Saquarema? Mais pobre do que quando ele chegou aqui? A caridade é paciente, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é precipitada, não se enche de orgulho, não desdém de nada, nem de ninguém. Não diminui os outros. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra. Porque quem se melindra, o grau do melindrar é o tamanho do seu orgulho. Pergunta para a pessoa se ela é orgulhosa. Ela vai dizer que não, eu não sou orgulhosa. Agora, faça alguma coisa que ofenda essa pessoa por ela não ser considerada. Não cite o nome dela, tire a referência, a sua importância e veja como ela comporta-se. E este grau do seu comportamento negativo, de ela se achar, ai, eu não vou mais lá não porque ninguém gosta de mim. Ninguém falou o meu nome, falou de todo mundo, esqueceram de mim. Isto se chama orgulho disfarçado. Esse é o termômetro, é o melindrômetro, que mostra o tamanho deste sentimento, que a gente mascara, porque ninguém quer, porque não é politicamente correto você assumir que é orgulhoso. Alguns até fazem isso e dizem assim, não, eu me orgulho sim, eu tenho orgulho de ser humilde. Até para assumir que é orgulho, ainda é cínico. Jesus, quando o Evangelho nos fala na questão 886, de como Jesus entendia a caridade, ele fala tudo isso. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Puxa, ele não falou meu nome, eu acho que ele se esqueceu, ou realmente eu não fiz nada de importante. Eu não estou aqui para ser lembrado, eu estou aqui para ser trabalhador, eu estou aqui para ser um escravo do bem, eu não quero que ninguém saiba que fui eu que fiz. A pessoa não fez por mal, ela estava distraída, ela não me cumprimentou, não é porque ela não gosta de mim. Indulgência para com as imperfeições alheias. É o que Paulo está falando, é o que Jesus viveu, é o que o livro dos Espíritos nos aconselha, que o Evangelho fala. Não se melindra e não se irrita com nada. Com nada. Nada. Nada irrita a pessoa. Ah, Paulo, nessa hora, forçou a barra. Mas vocês já imaginaram um plano superior onde os espíritos bons ficam irritadinhos? Nossa, ele está com essa asa abanando a gente, tá uma ventania aqui, o cara é muito chato, ele não se toca. Alguém desliga, põe no mínimo a velocidade dessa asa dele, porque não dá. O outro anjo reclamando. Ah, é que eu tenho alergia a essa pena. Eu não sei de que ele foi pintar essa pena. Essa pena me dá alergia, eu fico espirrando aqui, meu Deus, que desgraça. Manda esse anjo para o outro lado do universo, porque eu não consigo ficar aqui. Poxa, mas ele ficou com essas penas loiras maravilhosas. Por que eu não pinto a minha do mesmo jeito? Ai, mas vai dar muito na cara. Mas bandido, todo mundo olha para ele, olha só. Inveja. Já imaginaram um plano superior feito de anjos com esse tipo de mesquinharia? Não suspeita mal. Aqueles que de verdade entendem isso, não suspeitam mal. Porque você suspeitar mal quer dizer que você tem o mal em você. Você conhece o mal. Então aquilo se parece com o que você conhece, então aquilo é mal. Porque o mal está em nós. E nós olhamos mal
Nós maliciamos as coisas, nós interpretamos com segunda, terceira, quinta intenção, porque nós somos podres. E isso é um atestado. Tanto que Voltaire tem uma frase famosa na qual ele diz: muito cuidado, julgar os outros é muito perigoso. Não tanto por você poder cometer uma injustiça para com eles, mas por aquilo que você vai revelar a respeito de você mesmo. Porque você julga os outros pelas medidas que você carrega. Jesus diz isso. Com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Porque é você que está medindo. Você é aquilo. A caridade verdadeira não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. É graças a ela que Mateus, no capítulo 25, juízo final, traduz o que Jesus disse, o que seria necessário para a gente se salvar. Caridade. Não é dar esmola, não é dar roupa, não é dar comida, é compartilhar, é sentir a dor, sentir o frio, é ser solidário. É imaginar que a outra está em aflição e que esta aflição pode matá-la ou pode levá-la a se matar. Nós estamos comentando aqui esta semana o que as Nações Unidas divulgaram e poucas pessoas sabem, porque isso não é bom sair na televisão. Que por ano 800 mil pessoas se matam no mundo. A cada 40 segundos, alguém se suicida. 2.160 pessoas se matam por dia. E o nosso país, o único ou dos poucos no mundo que tem uma vacina contra o suicídio, está em 8º lugar. Orgulhemo-nos, porque na educação nós estamos em 60º, 70º. Na Copa do Mundo perdemos feio, de 7-1, mas no número de suicídios estamos em 8º. Só 7 se matam mais do que nós. E nós temos a vacina contra. A dengue não tem, contra o câncer não tem, contra a AIDS não tem. Mas contra o suicídio a gente tem, que se chama espiritismo. Porque os que se mataram voltam e dizem como estão. E o que nós estamos fazendo com isso? Como estamos ajudando a salvar essas pessoas? Se nós não falamos disso para elas, se nós não as estimulamos, se não vivemos essa caridade, coisa que poderia salvar vidas para muitas reencarnações. Pensemos nisso. A salvação não é só alguma coisa que Deus pode propiciar para nós. A salvação é algo que você que está aqui sentado, você que está aí me assistindo, nós todos podemos ajudar alguém a conseguir, se ela souber dessas realidades do Espírito. Não passe um dia sem ajudar alguém. Fale da esperança da vida. Fale das boas coisas que alguém pode fazer com uma existência, em um dia, em um gesto, em uma ação, do carinho com que ela possa tratar uma criança ou um velho. E este gesto pode evitar que ele se mate. Porque nós não sabemos quantos vão morrer de ebola até que esta síndrome ou esta epidemia seja debelada. Mas nós sabemos que já estão morrendo 800 mil pessoas por ano, 2.160 por dia no mundo, se matando. Não é se contaminando com vírus invisível, é com saúde, tirando a própria vida. Nós temos alguma coisa a ver com isso. Por isso estamos aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais este dia em nossas vidas, por aquilo que representa
estar no mundo com um projeto celeste a tomar forma nos passos que damos, nas tarefas que podemos realizar, mesmo que em busca da sobrevivência, nas lutas materiais, familiares, afetivas. Em tudo isto é possível agir de maneira harmônica com os projetos divinos. E então agradecemos o teu amparo, o amparo dos Espíritos amigos, que fortalecem a lucidez, que intuem a busca por informações, por tarefas, por esforços que renovem os nossos hábitos, as nossas rotinas, ao invés de nos estagnarmos nas mesmas práticas. Cada um convidado por Deus e solicitando a chance de voltar ao mundo físico. É um agente que tem a tarefa missionária de melhorar a terra. Ainda que por desconhecer este projeto, a maioria não consiga passar da condição de roedor do mundo, de acumulador das suas vantagens, de destruidor das esperanças. Quando, entretanto, nosso ser tem contato com este entendimento, este que Jesus vem deixar, que os seus seguidores testemunham, e que o Consolador prometido ao seu devido tempo vem de forma clara e lúcida definir os seus roteiros, as suas balizas. Nós nos sentimos aquinhoados por termos este contato, por estarmos compreendendo por fim o que já possibilitou inúmeras reencarnações de agonia para nós mesmos, séculos de atraso que a ignorância nos garantiu e que agora já não temos como invocá-la como nossa defensora. Que bom, Senhor, que cada um pode, compreendendo este mecanismo, divisar e escolher horizontes e rumos para chegar até eles. Que nós estejamos acordados, que estejamos atentos, e que não importa a nossa condição de alegria ou tristeza, que nós nos sintamos missionários do bem, com tarefas definidas na construção do mundo melhor. É por isso que cantaremos mais uma vez. Alma